Para darmos início ao nosso estudo sobre direito real sobre coisa alheia, é importante que compreendamos primeiramente que o domínio do bem ele é uno e indivisível, segundo o artigo 1231 do Código Civil. O que quer dizer que é impossível que duas pessoas, ao mesmo tempo, possam usar, fruir e dispor de um bem de maneira concorrente, a não ser que sejam coproprietários ou que acumulem titularidade sobre um outro direito real. Mas aqui, nesse caso, a plenitude dos poderes de cada titular não será perdida. Acontece que eles atuarão conjuntamente. Mas esse atuar conjuntamente não vai fazer perder a plenitude que cada titular tem individualmente. Importante ressaltar também que a Constituição dos Direitos Reais sobre Coisa Alheia não reduz de forma alguma a dimensão da propriedade. O proprietário vai continuar sendo titular de determinado bem, mas o domínio dele vai ser atingido. E aí vão ser criados novos regimes de titularidade, que é o que conhecemos e chamamos por direitos reais da coisa alheia. Os direitos reais sobre coisa alheia são tidos como limitados porque, ao contrário da propriedade, eles têm a limitação de eficácia no tempo. Por exemplo, na questão do usufruto, que vamos falar mais à frente nesse vídeo, se ele for titularizado por pessoa jurídica, ele vai se extinguir no prazo de 30 anos. O Código Civil de 2002 nos traz 3 formas de dividir os direitos reais da coisa alheia: o direito de fruição, o direito de garantia e o direito de aquisição. No caso, o direito de garantia vai ser tratado melhor pelo grupo seguinte. Mas cada um desses 3 grupos, dessas 3 divisões, formam novas titularidades. A propriedade não é a única que precisa vir acompanhada por uma função social. Todos os direitos reais limitados precisam vir acompanhados dessa função. Até porque o direito real subjetivo não recai sobre as coisas. O que recai sobre as coisas são aqueles 3 atributos dominicais, que é o uso, a fruição e a disposição. O direito subjetivo ele recai sobre as pessoas, que estão dentro de relações jurídicas complexas. A enfiteuse é considerada direito real transmissível por ato entre vivos ou por disposição de última vontade, por meio do qual o proprietário atribuía perpetuamente ao trem o domínio útil de sua propriedade. O enfiteuta deverá pagar ao senhorio um foro anual, onde a enfiteuse se mostra como um direito perpétuo, sendo que a concessão por tempo limitado, na verdade, era um arrendamento. O objeto do contrato de enfiteuse consistia exclusivamente sobre áreas não cultivadas ou terrenos que se destinem à edificação. Já as terras cultivadas ou já edificadas deveriam ser objeto de arrendamento. O artigo 678 do antigo Código Civil de 1916 determinava que o foro deveria ser anual, certo e invariável. Como se tratava de um contrato versando sobre direito real, deveria obedecer à forma prescrita em lei, ou seja, escritura pública se o imóvel tivesse valor acima do limite legal, sob pena de nulidade. Ademais, o contrato deveria ser registrado para que a enfiteuse fosse dotada do atributo da realidade. Assim, enquanto não cancelado o registro, a enfiteuse subsistia. Tendo em vista que o novo Código Civil apenas veda a cobrança de laudêmio nas transmissões do bem aforado sobre o valor das construções e plantações, pode-se dizer que as enfiteuses que ainda perdurem podem ser objetos de alienação. Assim, pode o enfiteuta vender ou dar em hipoteca seu domínio útil, somente devendo observar os direitos de preferência do senhorio. A fim de que se assegure o direito de preferência relatado, deverá o enfiteuta notificar o senhorio sobre a venda para que ele declare em 30 dias se deseja a preferência da alienação pelas mesmas condições. Vale também registrar que a venda do domínio útil sem a devida notificação para o exercício dos direitos de preferência não a torna nula, e tão somente anulável. O vício pode ser sanado se o senhorio não exercer o direito no prazo legal após o conhecimento do negócio jurídico. Caso o senhorio não opte
Pela aquisição do domínio útil, ele terá o direito a receber do alienante o laudêmio sobre o valor da terra, sem a plantação ou construção, por força do disposto no artigo 2038 do Código Civil. Agora concluindo o assunto, a enfiteuse é resgatável após 30 anos, salvo acordo entre as partes, mediante pagamento de 20 pensões anuais pelo foreiro. O resgate da enfiteuse deverá ingressar no folho real por meio da averbação, de acordo com o artigo 167, número 2 da Lei de Registros Públicos, número 6.015. A extinção desse direito real ocorre pela deterioração natural do prédio aforado, pelo comício, que ocorre quando o foreiro deixa de pagar as pensões ou foros devidos por 3 anos consecutivos e pelo falecimento do enfiteuta sem herdeiros, salvo direito de credores. Extinguindo-se a enfiteuse, ressurge a propriedade em sua plenitude, sendo que o titular do domínio direto readquire o domínio útil, que era do enfiteuta. Assim, ainda que a enfiteuse não faça mais parte do rol taxativo de direitos reais incumpridos pelo novo Código Civil, tal instituto poderá perdurar por algum tempo, devido ao fato de não ser incomum haver enfiteutas deixando herdeiros. Agora eu vou explicar um pouco sobre a servidão. A servidão constitui-se unicamente sobre bens imóveis e é direito acessório ao de propriedade, não podendo apartar-se de coisa principal em favor do qual foi constituída. Sendo assim, podemos afirmar que a servidão ela é inalienável porque não pode ser objeto de existência autônoma, é também considerado indivisível porque não pode ser instituída em parte ideal do prédio, subsistindo o gravame, mesmo que se promova a divisão da propriedade sobre o imóvel. Isso está no artigo 1386 do Código Civil. E também reveste-se de perpetuidade. Porém, devemos nos atentar que nada impede que ela seja constituída por tempo determinado. E se caso haja divisão do prédio serveniente, todos continuam sujeitos. E se a divisão acontecer e ela envolver o prédio dominante, todos usam a servidão. Segundo Marcos Aurélio Viana, a regra ela conhece a exceção todas as vezes que a natureza ou o destino permitir que haja divisão. Agora eu vou falar um pouco sobre a classificação. As servidões elas podem ser positivas, que é quando o titular ou possuidor do prédio dominante ele tem o poder de praticar algum ato no prédio serviente. Um exemplo disso é a servidão de trânsito. Tem também a servidão negativa, que ela impõe ao titular ou possuidor do prédio serviente o dever de se abster da prática de determinado ato em seu próprio prédio. Um exemplo seria não poder abrir janelas ou não construir janelas. Também tem as servidões contínuas, que são as que, consumadas as obras que ele serve de pressuposto, elas dispensam os atos humanos atuais para que subsistam e sejam exercidas. Um exemplo disso seria a energia elétrica, o escoamento e a passagem de água, mesmo que elas estejam sujeitas às paralisações por força maior. E também tem as servidões descontínuas, que são as que dependem para o seu exercício de atos permanentes do titular ou do possuidor do prédio dominante. Um exemplo disso seria a servidão de passagem. Também existem as servidões aparentes, que elas revelam por obras ou sinais exteriores inequívocos e duradouros, seja no prédio dominante ou no serviente, demonstrando que alguém concedeu visibilidade à propriedade. E por fim, existem as servidões não aparentes, que são as que elas não têm sinal externo de sua existência, por isso tem a necessidade de minudente investigação. Um exemplo seria a proibição de edificar acima de determinada altura, que se estabeleça de forma negativa. Agora vamos falar um pouco sobre os modos de constituição. A servidão ela pode ser constituída a partir dos negócios unilaterais, que compreende-se ao testamento. Pelo testamento,
o proprietário de um prédio ele poderá alegá-lo em favor de um beneficiário. Ele provém o sujeito a encargo que se estabelecerá em proveito em outro prédio. A servidão ela só será levada em efeito após a morte do testador, pelo fato de se tratar de um testamento de negócio jurídico de eficácia diferida. Também existe o contrato, que é o modo mais comum da constituição das servidões prediais. Ele é celebrado em regra mediante negócio oneroso, com estipulação de uma compensação pecuniária como contrapartida à restrição dominial gerada ao prédio serviente. Mas nada impede que o negócio jurídico bilateral apresente uma natureza gratuita. Também existe a constituição da servidão a partir da sentença. Na forma do artigo 596 do CPC de 2015, ao demarcar os quinhões, o juiz poderá emitir provimento jurisdicional em ação divisória, instituindo as servidões. Por fim, temos a usucapião. Por esse modo originário de aquisição de propriedade e de outros direitos reais, será possível alcançar a titularidade de servidões aparentes, após o exercício pacífico e contínuo de 10 ou 20 anos, conforme a presença ou não do justo título, que está no artigo 1379 e parágrafo único do Código Civil. Sobre o exercício da servidão, o artigo 1380 do Código Civil, ele fala que o dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso. E se a servidão ela pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. As servidões elas são consideradas perpétuas, no sentido de que elas não fenecem pelo mero decurso do tempo, pois elas acompanham a sorte da propriedade. Segundo os artigos 1387 a 1388, elas falam sobre as extinções da servidão. O Código Civil ela dividiu as causas da extinção em 2 grupos. O primeiro deles é a extinção por medida judicial ajuizada pelo proprietário do prédio serviente, artigo 1388 do Código Civil, e por mera demonstração extrajudicial da causa extintiva, o artigo 1389 do Código Civil. Na forma do inciso 1º do artigo 1388 do Código Civil, o direito real ele será cancelado pela renúncia do dono do prédio dominante à servidão. Vale lembrar que essa renúncia pode ser tanto tácita como expressa. O inciso 2 ainda prevê o cancelamento do registro constitutivo da servidão em face da perda da sua utilidade ao prédio dominante. Confusão é uma causa definitiva e não provisória da extinção da servidão. Também existe a extinção por meio da supressão de obras por efeito de contrato, também pelo não uso durante 10 anos contínuos, e se o direito real ele não é exercitado em decorrência da inércia do seu titular, presume-se a sua inutilidade e a perda da função social para o qual foi orientado, não se justificando a permanência da servidão, fato este que será devidamente demonstrado na via judicial. Também extingue-se a servidão no caso da propriedade ressolúvel, E também pode se extinguir igualmente pelo perecimento de qualquer dos prédios, hipótese na qual o registro passa a ser considerado ineficaz. Considera-se também o perecimento a hipótese que o objeto específico da servidão ele deixa de existir. Por fim, eu vou explicar um pouco sobre a tutela processual das servidões. De maneira bem enxuta, podemos afirmar que as servidões se estabelecem em juízo por ação confessória, negam-se por ação negatória e defendem-se por ação possessória. E agora vamos falar sobre o usufruto. O que é usufruto? Usufruto é um direito real de fruição, onde o proprietário transfere para outro o direito de usar e fruir temporariamente. Esse direito pode recair em coisa móvel ou imóvel. Ele pode recair sobre em toda parte ou
em algumas partes. O que o caracteriza é a elasticidade, e ele vai ter um prazo determinado para terminar, justamente por a fruição e o uso ser temporário. O proprietário passar a ser no proprietário e ele terá o direito da posse indireta, vai ter o direito de dispor e de reaver. A pessoa que recebeu os direitos vai ser usufrutuário, ele vai ter o direito da posse direta, vai ter o direito de usar e de fruir. Agora sobre as características do usufruto. Primeiro, a temporariedade. Ele vai ter como eu já falei, ele vai ter um prazo de validade. Então, ele não vai poder ceder a vida do usufrutuário. Lembrando que é do usufrutuário e não do proprietário. E para a pessoa jurídica, vai ser o máximo de 30 anos. Característica intransmissibilidade. Ou seja, ele vai terminar com a morte. Então, ele não vai poder transferir para herdeiros. Ou seja, vai ser um direito vitalício e não perpétuo. E também tem a impenhorabilidade, que ele não vai ser passível de penhora. E agora sobre a elasticidade, como eu falei no início. A elasticidade é o quê? Ele vai poder se comprimir ao máximo ou se estender ao máximo de acordo com a vontade do proprietário. Então, justamente por isso que ele vai poder passar para outro esse direito de fruir e usar. Esse direito é alienável. O que significa isso? Significa que ele não pode ser alienado, a não ser pelo proprietário. E embora exista essa característica, ele pode ser cedido o exercício por título oneroso ou gratuito. E agora vamos falar sobre as classificações. Primeiro, quanto ao tempo de duração. Primeiro temos o temporário, que ele tem um prazo final certo, como eu já falei, e tem o vitalício, que ele não tem um prazo final certo. Não tem um prazo determinado. E ele é vitalício justamente por estar relacionado à morte. Como eu já falei, ele vai terminar com a morte do usufrutuário. E agora, quanto ao objeto que recai a classificação. Temos o usufruto próprio e impróprio. O próprio vai estar relacionado ao bem infungível e inconsumível, ao passo que o impróprio vai estar relacionado ao bem consumível e fungível. Classificação quanto ao modo de constituição. Temos o legal, que é aquele que decorre da lei. Temos o judicial, que é concedido através de decisão judicial. E temos o voluntário, que decorre da vontade. E esse voluntário ainda ele tem mais 3 subclassificações, que é alienação, retenção e por uso capião. A alienação vai ser a concessão, vai ser o quê? Conceder a outrem. A retenção vai ser a reserva do usufrutuário. E sobre o uso capião, a doutrina entende que não é um modo tão decorrente. Ele entende que é um pouco mais difícil de ocorrer pela alienação por uso capião. Sobre o direito do usufrutuário, primeiramente ele vai ter direito à posse, ele vai ter o direito de gozar da coisa se apropriando de seus frutos, ele terá o direito de ceder o exercício do uso a qualquer título também, tem ainda o direito de cobrar quando o usufruto recair em títulos de crédito as respectivas dívidas. E, por fim, ele pode ainda administrar a coisa, ele tem o direito de administrar a coisa desde que ele não mude a sua destinação econômica. Desse modo, ele não precisará do consenso do proprietário. Então, em resumo, temos que o usufrutuário tem o direito à administração, ao uso, à posse e à percepção dos frutos. E agora falando sobre os deveres do usufrutuário. Primeiro, o usufrutuário tem um dever de não dar à coisa a destinação diversa daquela que lhe foi conferida no proprietário. Ele ainda deve restituir o bem do mesmo modo em que ele recebeu, no término do usufruto. E ele ainda pode fruir dos benefícios desse bem com moderação. Ele deve dar caução real ou fidejussória se o dono lhe exigir. Ele ainda deve inventariar os bens móveis que receber. Ele não será obrigado a pagar as deteriorizações feitas pelo exercício regular do direito. O usufrutuário tem o dever de informar o dono sobre qualquer lesão que seja produzida contra a posse da coisa ou contra o direito deste. Ele deve arcar com as despesas de conservação do bem, efetuando reparação e conserto de custo. Vale ressaltar que o custo módico é aquele menor de 2/3 do rendimento líquido anual. Pagar prêmios de seguro, caso a coisa estiver segurada, também deve arcar com as despesas de condomínio. E ainda ele deve pagar tributos devidos em razão da posse ou rendimento da coisa. Tópico: direito real à aquisição, a promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda nada mais é do que um contrato preliminar
bilateral, onde seu objetivo principal é celebrar um negócio jurídico futuro, onde uma das partes ou as partes se comprometem à realização de um contrato definitivo, que é o contrato de compra e venda. Esse instituto ele é normatizado pelos artigos 1417 e 1418 do Código Civil. Este contrato de promessa de compra e venda nada mais é do que um acordo de vontades entre as partes ou uma relação jurídica completa, onde há consentimento entre os pré-contratantes e que tem uma consequência patrimonial. O que ocorre neste instituto é que gera uma obrigação de fazer entre as partes, de efetuar esse contrato definitivo de compra e venda, que ele é ortogado mediante escritura pública de venda de imóveis. A finalidade principal deste instituto será a segurança do negócio substancial que se tem em mira. A extrema importância do registro do contrato de promessa de compra e venda é que ela gera um direito real à aquisição de caráter erga omnes. Citação de Caio Mário da Silva Pereira. Nas negociações preliminares, elas não envolvem compromisso, elas geram obrigações aos interessados, que limitam eles a desbravar e salientar os interesses e conveniência entre ambos, o que já deixa este contrato preliminar positivo no sentido de um contrato futuro posterior. A promessa de compra e venda surge como direito real. Ela surge quando o instrumento público ou privado prometido é objeto de registro no cartório de registro de imóveis. Com isso, o do proeminente comprador pode atingir terceiros estranhos à relação originária. A grande vantagem da promessa de compra e venda é que ela possibilita a formalização deste instituto sem os rigores de interesse público, o que evita a nulidade formal contratual. Como já destacado anteriormente, a ortoga da escritura pública de venda é algo de extrema importância neste contrato preliminar, que ela vai ser feita mediante quitação das parcelas ao promissor vendedor. Uma vez não ortogado esse registro de venda de imóveis, afasta do proeminente comprador o pedido direto de adjudicação compulsória, o que, no nossos entendimentos doutrinários, seria injusto para esse proeminente comprador apenas restar agora o ingresso de uma ação de perdas e danos, uma vez que o contrato resultou todos os efeitos. Só não ocorreu a ortoga do registro de venda de imóveis. E com isso surge duas edições de súmulas do Supremo Tribunal de Justiça, que reconheceu que o proeminente comprador ele tem o direito de ser considerado proeminente comprador, mesmo que ele não tenha registrado o seu imóvel devidamente, como vez que o direito foi decorrente do contrato de promessa de compra e venda, mesmo que ele não tenha sido registrado, que são as súmulas 84 e a súmula 239, que nos diz o seguinte. A 84 diz: é admissível a oposição de embargo de terceiros fundados na alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que não tenha sido registrado. 239. O direito da adjudicação compulsória não se condicionará ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. A decorrência do direito real é o exercício de adjudicação, onde é uma execução coativa do contrato. O que ocorre aqui gera a transferência do bem, este bem imóvel, para o promissor comprador adimplente.